Olá, gente, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês uma reflexão da palavra de Deus que eu tenho certeza que irá contribuir para o teu bem-estar espiritual. Que a paz do Eterno ache guarida no teu coração e resplandeça cada vez mais a esperança e o poder de Deus na tua vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, o versículo de número 7 diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque vivemos por fé e não pelo o que vemos. Agora suponha que você viva pela visão. Certamente então você não precisa de fé. Mas suponha que você viva por fé, então você não precisa de visão. Afinal de contas, qual é a mensagem por trás das letras que o Espírito Santo está nos propondo? A mensagem que o Espírito de Deus nos propõe é que nós não precisamos de evidências palpáveis, tangentes. Nós não precisamos de nada para fundamentar ou dar substância à nossa crença em Jesus Cristo, para pautar a nossa fé. Ou seja, agora imagine que você vive por fé e não por visão. Mas você está passando por um momento terrível na sua vida. Enfermidade na família, problemas financeiros, perseguições. Você está enfrentando desalentos que são tão terríveis quanto o fogo destruidor. Mas você olha para os acontecimentos e precisa de algo em meio a tantos problemas, em meio a tantas lutas, que poderia pautar a tua fé ou poderia dar sentido à tua confiança de que Deus está fazendo isto. Nem sempre Deus nos dará a oportunidade ou a permissão para ver que Ele está agindo, que Ele está trabalhando. Nem sempre você terá este privilégio, mas isso não significa que Deus não está fazendo nada. O Espírito Santo está nos dizendo que nós vivemos por fé, não pelo que vemos. Você não precisa de visão, você não precisa de um plano estratégico, você não precisa de um plano miraculoso, grandioso, audacioso, para que algo sobrenatural aconteça na tua vida. Não. O que você precisa é manter a sua fé em Jesus Cristo e acreditar que mesmo quando você não tem nenhuma prova cabal, nenhuma visão, mesmo que você não contempla nada diferente acontecendo em torno da tua vida, das tuas finanças, da tua saúde, da tua família, mesmo neste momento que você se sente no escuro, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma visão de que algo realmente está acontecendo, Deus, Ele está agindo sim, Ele está agindo, Ele está trabalhando para restaurar a tua vida financeira, Ele está trabalhando para salvar os teus filhos, salvar o teu esposo, para restaurar o teu casamento, para curar os teus entes queridos, para restaurar a tua saúde, para promover o teu sucesso, para promover o teu bem-estar, para promover o teu crescimento, o teu desenvolvimento, a tua vida. O Espírito Santo está nos propondo que devemos viver por fé
e não por aquilo que você é capaz de enxergar, de ver, de visualizar. Nós não precisamos fundamentar a nossa fé, nós não precisamos pautar a nossa fé em algo, em fatos ou acontecimentos. Nós vivemos em uma era totalmente louca, vamos dizer assim, e bastante preocupante no que tange a igreja. Nunca se viu como antes, agora nos nossos dias, nas nossas épocas, pastores que negligenciaram a eficácia da palavra de Deus e leva o povo, seus fiéis, a exercitar uma fé morta, uma fé baseada em substância, em provas, uma fé baseada em evidências. Não, você vive por fé e não por aquilo que você vê, por aquilo que está diante dos teus olhos. Você pode estar em meio a uma guerra terrível, você pode estar a ponto de desistir da vida, não importa nesse momento o que você está sentindo ou o que você está vendo, simplesmente o que importa é a tua fé em Jesus Cristo. Mantenha a tua fé em Deus, não desista. O Senhor Jesus está trabalhando, Ele está agindo, Ele está operando para pôr as coisas no seu devido lugar. Aquelas coisas que por causa das nossas fragilidades, por causa das nossas, vamos dizer assim, das nossas irresponsabilidades, por causa dos nossos erros, saíram do eixo, saíram do nosso controle. Mas é nesta hora, é neste momento que você precisa manter a fé em Jesus Cristo. Talvez você vai ouvir um desses coaches, um desses pastores motivacionais falando que você precisa de uma estratégia genial. E tem alguns deles que dizem assim: olha, eu vou te revelar as 7 chaves do sucesso. Eu vou te revelar o segredo da prosperidade. Eu vou te revelar a chave que vai destravar todas as portas, todos os segmentos e que vão resolver os teus problemas. Olha, a palavra de Deus nos diz que todo segredo da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo Jesus, o Senhor. Todas as grandes descobertas, todos os grandes feitos da ciência, todos os grandes feitos da tecnologia, todas as grandes descobertas do futuro que ainda vão acontecer, todas estas descobertas, tantas quantas já se passaram, as grandes descobertas da humanidade, todas elas estão escondidas em Cristo. Cristo, por amor à humanidade, Ele permite que descobertas sejam realizadas, aconteçam para o equilíbrio, para o ordenamento da sociedade, para que a sociedade não seja destruída e devastada, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um propósito estabelecido. Então você não precisa nada dessas coisas, você não precisa dessas baboseiras. Para de dar ouvido a esses pastores, para de ouvir essas baboseiras, acredite na palavra de Deus. Você lê todos os livros seculares, você compra livro desses pastores motivacionais que sequer usam a Bíblia como regra de fé. Eles ignoram a fé, eles ignoram a fé, eles debocham da nossa fé, eles criam problemas ainda maiores, mais graves nas nossas vidas espirituais, prometendo, construindo uma narrativa que é diabólica e que não
não será capaz de promover aquilo que você precisa, as transformações que precisam acontecer na sua vida e na minha vida. Mas a palavra de Deus, ela sim é a fonte. A palavra de Deus é o poder de Deus. A palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus e Jesus são um só. Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Então você precisa acreditar. Você precisa manter a tua fé em Jesus Cristo e não nas coisas que você vê, nas coisas que nós vemos. Ah, mas eu estou passando um caos com esta pandemia. Não olhe para a pandemia. Eu estou passando um problema financeiro. Não olhe para o teu problema. Mantenha a tua fé viva. Mantenha a tua fé em Jesus Cristo. Jesus está agindo, Jesus está trabalhando, Jesus está cuidando da tua vida e você não será destruído, você não será envergonhado. No momento certo, Deus fará acontecer. Agora tem uma coisa muito interessante. Para aqueles que vivem por visão, todo tempo é tempo. O que significa isso? Todo tempo é tempo. É que eles vivem, eles trabalham, eles agem, eles oram, eles fazem tudo que está à sua mão no seu tempo, e não no tempo do Espírito Santo, não no tempo do nosso Deus, não no tempo de Jesus Cristo. Isso é comprovado lá em João capítulo 7, quando Jesus disse para os seus discípulos que queria forçar ele descer para a Judeia. Ele disse: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. O que Jesus estava dizendo? Olha, para aqueles que vivem por fé, existe um tempo certo para agir. Para aqueles que vivem por fé, existe o tempo certo de você orar por qualquer que seja o assunto. Para aqueles que vivem por fé, existe um tempo certo para que as coisas na tua vida sejam resolvidas e as coisas voltem para o seu devido lugar, para o seu devido eixo. Então, a fé é agir no tempo de Deus, não no desespero. É olhar para a guerra e imaginar que você irá morrer. Você não vai morrer. Mantenha a tua fé viva, mantenha a tua fé em Jesus Cristo, pois viver por fé é viver no tempo de Deus, é confiar no tempo de Deus, mesmo quando isto te parece escuro, ainda quando isto te parece o fim. Não será o fim. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, no versículo final, versículo 39, diz que os homens e mulheres que tiveram fé em Deus, muitos destes não viram a finalização da sua fé, mas foram bem-aventurados. E é isto que a Bíblia se refere sobre eles quando diz: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Estes homens mantiveram a sua fé em Deus, mesmo não alcançando a resolução final na vida terrena de sua fé. Mas a resolução final da sua fé se dará ou se dará na eternidade, quando, no fim dos tempos, a igreja, juntamente com os nossos irmãos Abraão, Isaque, Jacó, entre tantos outros que tiveram a fé em Deus, neste dia, os dois povos serão um só, aperfeiçoados em Cristo Jesus. Então nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos por fé. Ponha isso no coração. Você não precisa saber o que está acontecendo. Você não precisa ver o que está acontecendo. Só mantenha a tua fé firme em Jesus e o resultado será positivo. Tenha fé em Jesus Cristo
e Ele irá restaurar a tua vida. Tenha fé em Jesus Cristo, Ele irá salvar os teus entes queridos. Tenha fé em Jesus Cristo, Ele irá trazer saúde para o teu corpo, restauração para o teu corpo. Esta é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo te conceda a graça e a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Fique com Deus e até a próxima.